A maior revolução feminina que uma mulher pode fazer é as pazes com o próprio ciclo menstrual. Eu tava pensando sobre essa frase que diz muito sobre o nosso ciclo menstrual, porque desde quando a gente teve o nosso primeiro ciclo menstrual, a nossa primeira menarca, a nossa menstruação, a gente foi ensinada a brigar com o nosso próprio corpo, mas não de uma forma direta, era sempre sutil, subliminar, sempre de uma forma indireta, mas estava ali. Então, por exemplo, quando a gente ouvia, agora sempre vai ter cólica, vai ter que te aguentar na TPM, não vai ter jeito mesmo, ou aquelas outras frases do tipo, agora você tem que sentar igual uma mocinha, agora você tem que falar dessa forma, agora você tem que se comportar de tal maneira. Isso tudo é uma forma da gente acabar podando a nossa autenticidade para se moldar no universo externo, de outra pessoa, dentro da sociedade patriarcal que a gente tá. E para piorar, além da gente ter ouvido isso tudo quando a gente era mais nova, a gente continua ouvindo isso hoje, só que numa linguagem um pouquinho mais melhorada, digamos moderna, mas não quer dizer que ela seja boa. A linguagem que eu tô querendo falar com você aqui é a linguagem que a gente usa na internet hoje em dia, são os memes que a gente vê, vídeos, algumas paródias, e isso tudo falando sobre o nosso ciclo menstrual, as piadas com a TPM, as piadas com a ovulação, os memes que tem em relação à menstruação. Isso tudo vai reforçando cada vez mais o ódio ao ciclo menstrual. E como a gente, de uma forma humorística, acaba detestando o nosso corpo cada vez mais e achando que não existem soluções para problemas que podem ser solucionados e de forma inclusive rápida. Então, quando, por exemplo, você sofre com escapes antes da sua menstruação realmente chegar, que é aquele gotejamento, né, a borrinha de café que começa a chegar antes do fluxo menstrual, a gente pode, quem sabe, dizer que é uma baixa de progesterona, mas claro, cada mulher vai apresentar outros sinais e sintomas e nem tudo é a mesma coisa. Mas em um dos casos podemos falar que pode ser baixa de progesterona. A gente consegue, com tratamento natural, resolver isso e acabar simplesmente os escapes. Da mesma forma que a gente também consegue resolver os problemas da cólica. Cólica pode ser uma infinidade de coisas. Pode ser um sintoma, por exemplo, de uma endometriose ou, por exemplo, da síndrome dos ovários policísticos, mas pode ser também apenas a tua rotina que está sobrecarregada e está faltando um espaço para você descansar ou se nutrir melhor, dormir melhor ou talvez se exercitar. Então fica muito difícil para nós mulheres cuidarmos da nossa saúde de forma integral se o tempo inteiro aquilo que chega pra gente é sempre colocado de forma pejorativa ou de forma nojenta ou uma forma humorística, que de humor não tem absolutamente nada, porque fica reforçando o tempo inteiro que a gente precisa brigar com a nossa própria biologia. E uma coisa mais sutil, mais interna que a gente tem dentro dessa briga todinha que a gente tem com nós mesmas é o fato da gente se sentir pequena, da gente se sentir menor mesmo por simplesmente ter um ciclo menstrual, de achar que a gente não é boa o suficiente, que a gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente tem vontade de fazer, porque a gente oscila. E sempre falam pra gente que essa oscilação ela é ruim, sendo que na verdade essa oscilação ela é natural do nosso ciclo menstrual. Então a gente vai começar o ciclo menstrual, o primeiro dia do nosso ciclo, a nossa menstruação, sempre com uma energia um pouquinho mais baixa e depois ela começa a ganhar mais velocidade e vai aumentando. Esse hormônio é o nosso estrogênio, então ele começa baixinho mesmo no início do ciclo e depois ele vai ganhando força. A gente começa a sentir um pouquinho mais ele forte quando a energia começa a aparecer, lá pela nossa pré-ovulação, nos últimos dias de menstruação também. E quando a gente entra na ovulação, que seria assim o pico de toda essa energia. Logo depois, essa força começa a cair. Naturalmente, isso é comum, natural do nosso ciclo menstrual. Um ciclo saudável tem esse tipo de variação. Então, até aquilo que é saudável, natural, biológico e que tá tudo certo com a gente, é de alguma forma colocado contra nós mesmos. E de uma forma ou de outra, a gente nunca consegue ter uma referência de que ciclar é natural e poderoso pra gente, porque já é considerado o quinto sinal vital. E a gente sempre acha que ciclar é um mal necessário, ou eu vou parar de menstruar para sempre. Eu sei que tem muitos casos de muitas mulheres que interromperam o ciclo menstrual e se sentem muito bem agora. Só que isso tudo tem um preço e eu espero de verdade que você não precise pagar por esse preço. O que eu gosto de falar para as minhas alunas e para as minhas clientes que utilizam qualquer tipo de contraceptivo hormonal sintético é justamente para começar a colocar protocolos de saúde cíclico ali
justamente para repor os nutrientes que esse contraceptivo sintético ele acaba roubando. O autoconhecimento cíclico, ele não é só uma coisa mística, uma coisa ancestral para a gente parar, idolatrar a lua ou idolatrar a menstruação. Quem só diz isso para você está te mostrando só um lado fragmentado do autoconhecimento. Quando a gente fala sobre autoconhecimento cíclico, o que eu quero que você entenda aqui é justamente que as 4 fases do seu ciclo têm luz e sombra, têm potencialidades, tem um lado positivo e negativo daquilo que pode te ajudar ou às vezes te aprisionar. E entender isso é interessante porque você acaba compreendendo mais e melhor como você é e como você lida tanto no teu mundo interno quanto no mundo externo também. A parte boa dessa compreensão inteira é que você pode ter mais clareza daquilo que você quer para sua vida e como você pode colocar a mão na massa para conquistar isso. Quando a gente não tem clareza sobre isso e vive a vida inteira brigando com a gente mesmo, não tem como a gente viver uma vida leve, uma vida plena, porque de alguma forma ou de outra a gente sempre tem aquela pulguinha atrás da orelha, aquela briguinha interna com quem a gente é. Como eu vou me amar, ter meu amor próprio, minha autoestima, se o tempo inteiro eu tô acreditando em tudo aquilo externo que falam pra mim sobre o meu próprio corpo? Entender o teu ciclo menstrual é muito mais do que ficar saudável. É sair dessa ideia de que você tá sempre com algum problema e de que você tem alguma coisa em você para ser consertada. É entender que você já é perfeita do jeito que você é. E mesmo com alguns desconfortos do teu ciclo menstrual, alguns desequilíbrios que podem estar acontecendo aqui, você pode simplesmente compreender, entender, cuidar do teu ciclo e começar a criar um ritmo para você que realmente funcione. Porque quando você começa a fazer isso dentro de casa, que é o que eu sempre ensino, fica muito mais fácil de lidar com a vida para fora da tua casa. Porque eu sei que ela, e eu sei que você sabe disso também, ela vive em outro tempo, no tempo do patriarcado, que não respeita nem o teu ciclo, nem a tua história de vida, nem o teu momento atual e nem os seus objetivos. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ressoado no seu coração, que você possa refletir melhor como você tem cuidado de você e também do seu ciclo menstrual. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode colocar aqui embaixo no campo dos comentários, vai ser um prazer poder falar com você e a gente se vê então num próximo vídeo. Um beijo e até mais!